Hoje nós vamos discutir um assunto muito importante. É um assunto extremamente contemporâneo, é um assunto que bate o período histórico à nossa porta e por muitas vezes nós não damos a devida atenção. Por vários motivos. Talvez o primeiro motivo é porque nós temos um valor cultural e uma estrutura de estudo basicamente eurocêntrica, onde todos os acontecimentos que ocorrem no continente europeu, seja na antiguidade, seja hoje, são pautados como uma grande centralização. Entretanto, eventos políticos que ocorrem fora deste contexto europeu e fora do contexto estadunidense ou dos países globalizados, eles são simplesmente largados à periferia de todos os contextos. E quando a gente fala de conflitos e eventos que são marginalizados na periferia, nós estamos falando principalmente de eventos que ocorrem na América Latina, no Oriente Médio, no Sul Asiático, bem como no continente africano, que vai ser o assunto que nós vamos discutir hoje. E aí que está o grande caveirão. Porque quando tu está se preparando para os grandes vestibulares, os mais tradicionais, o que estes vestibulares mais tradicionais eles irão cobrar? Exatamente aquilo que ninguém estuda. Então eles vão cobrar Europa, ou eles vão cobrar África, eles vão cobrar Oriente Médio, eles irão cobrar América Latina. Volto a falar assuntos de extrema importância, mas que devido ao contexto eurocêntrico que nós temos na nossa formação, pouco se estuda. E aí quando vem uma questão de segunda fase acerca do continente africano, ou até mesmo quando vem uma questão de segunda fase, como o próprio Jean comentou sobre o Líbano, sobre a questão de Israel, sobre a questão da Palestina, você não sabe para onde você vai. E por muitas vezes as referências que nós tomamos são referências construídas pelo continente europeu. Beleza? Eu não queria falar, mas boa parte da estrutura geopolítica que nós vamos discutir hoje do Sudão, e aí é muito curioso porque este conflito vai ter uma herança, vai ter uma estrutura histórica relacionada ao continente europeu. Olha só, mais uma vez você deve estar olhando agora e pensando, poxa, Probaglini, ora. Você acabou de falar que você vai sair do contexto europeu para discutir o contexto africano e não dá 2 minutos você já está falando de Europa? É porque muitos, e a grande maioria dos conflitos que ocorrem no continente africano são resultantes de avanços imperialistas europeus. E com o Sudão não seria diferente. Beleza? Então já pega o caderno, pega a caneta, porque a introdução foi realizada naquele estilo pancadão. Antes de mais nada, eu vou colocar Sudão dentro do contexto quase que total africano, tá, morecos? Prestem atenção. Como vocês bem sabem, em 1885, ocorreu, lá no continente europeu, mas precisamente em Berlim, a União dos Poderosos, né? Então, a União dos Poderosos, a Alemanha, a Bélgica, a França, a Inglaterra, se uniram em Berlim e assinaram na Conferência de Berlim a partilha da África. Como vocês bem sabem, as fronteiras do continente africano, as fronteiras dos países do continente africano, são fronteiras artificiais. São fronteiras que foram traçadas sobre uma mesa. E quem foi o cabra que encabeçou estas fronteiras artificiais? O rei Leopoldo, o louco, o assassino, que sobre aquela alegação de levar luz ao continente africano, ele simplesmente partilhou o continente africano, unindo tribos que historicamente eram rivais dentro do mesmo pacotão. Mas até aí, pouco importava para o continente europeu. Afinal, o que a Europa queria era explorar os recursos naturais, sobretudo os minérios, bem como a mão de obra do continente africano. E a parte do Sudão, até então o Sudão, hoje nós temos Sudão e Sudão do Sul.
Mas a parte do Sudão, que até 2010 era o maior país do continente africano em extensão territorial, ficou a cargo do Reino Unido. Então, o Reino Unido ficou com um pedaço de Sudão, bem como outros países também ficaram com o Reino Unido. Aliás, se a gente trouxer este contexto de história moderna, tá, gente? Volta um pouquinho no período, a própria Inglaterra, ela era dona o império que nunca dorme. Porque a Inglaterra tinha tentáculos e estruturas coloniais em todos os continentes. E é óbvio que depois ou durante a partilha do continente africano, os pedaços que ela desejou no continente africano ficaria com ela. E a parte que lhe conferiu, dentre outras, o Sudão foi uma delas. Isso é muito importante. E olha, toma nota. Porque a maior parte dos conflitos civis que ocorreram e ocorrem no século XX, século XXI do continente africano está relacionado a esta partilha do continente africano. A partir do momento que tu compreende esta partilha do continente africano como uma estrutura de assassinato aos povos da África, você começa a compreender todos e muitos problemas sociais que ocorrem até hoje. Gente, a batata é simples. Simples. Você pega uma cultura, junta com outra cultura e coloca dentro do mesmo pacote. Cultura A com cultura B, coloca dentro do mesmo pacote e faz um cercado. É óbvio que tu vai ter conflitos. E com o Sudão não foi diferente. Pois nessa de juntar, acabaram se juntando povos cristãos e povos muçulmanos dentro do território. Os povos muçulmanos de origem árabe se concentraram mais na faixa norte do Sudão, enquanto os povos cristãos, ou cristãos a partir do momento que sofreram com a imposição inglesa, se concentraram na faixa sul. Beleza? Com isso, amores, e esta concentração, nós acabamos, durante toda a estrutura econômica, social do continente africano, tendo conflitos. Então já toma essa nota, partilha do continente africano, beleza? Vem comigo então. Até 2010, grandes mestres, o Sudão era o Sudão, país no centro-norte do continente africano. Ele era o maior país em extensão territorial do continente africano. Era o maior país. E muito populoso também, por sinal. Só que tem uma coisa muito interessante. O Sudão, como até hoje, ele abrigava 400 grupos étnicos totalmente diferentes uns dos outros. Tanto que se vocês fizerem análises muito básicas em mapa de etnia do continente africano e o mapa das fronteiras traçadas pela Europa ao continente africano, a diferença é gritante. Hoje, quando você vê um mapa do continente africano com seus 54 países e vira para a galera e fala: caraca, são muitos países, e de fato são muitos, mas se tu comparar com a quantidade de valores étnicos do continente africano, tu vai ficar de cara. Você vai falar: nossa, são só 54? É assim. Porque é absurdo. Se você pega num território apenas do Sudão 400 grupos, imagina todo o continente africano. E o Sudão tinha 400 grupos. Os dois elementos que acabavam, de certa maneira, ou em certa medida, ligando os diferentes grupos, sabe, como quase que uma costura, eram os valores religiosos, como eu já mencionei. Os muçulmanos, os árabes, ao norte, e os cristãos, os animistas, ao sul. Tranquilo? Beleza? Então a gente tinha essa estrutura. O que acontece? Durante todo o período, Sudão ele vai ficar independente do Reino Unido em 1956. Aliás, da década de 50 para cá, das pós-guerras, tanto da primeira quanto da segunda, se inicia um processo de descolonização
de muitos países do continente africano, bem como, vocês bem sabem, do sul e sudeste asiático. Basta analisar a Conferência de Bandung, quando se junta, principalmente encabeçado pela Índia, todos os países que estavam gritando a independência naquele período. Com a independência, as guerras do Sudão aumentam. Aí você deve estar pensando, peraí. Com a independência, as guerras aumentaram? Não era para as guerras diminuírem? Uma vez que a partir do momento que as guerras viessem a diminuir, que a independência viesse a se consolidar, não era mais para ter guerra. Ué, eles vão caminhar sozinhos? A Inglaterra atrapalhava o seu desenvolvimento e agora que eles são independentes, eles podem caminhar sozinhos? Não é? Se a gente fizer um raciocínio matemático, mas geopolítica e humanas não é exato. Lindos, assim que a Inglaterra tira seu time de campo, e literalmente tirou, tá, gente? Os processos de descolonização dos países do continente africano foi mais ou menos assim, os países europeus tirando seu time de campo, pois assim que termina a Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles estão destruídos. Então, entre cuidar do seu país ou cuidar da sua colônia, cuidar, né? Eu prefiro cuidar do meu país, mesmo porque eu, Europa, já tinha explorado, sugado tudo do continente africano. Só que a partir do momento que ocorre essa descolonização, as lideranças locais colocam as garrinhas para fora. Agora é a corrida para ver quem ascende ao poder. Só que você vai ter dois grupos. Você vai ter os grupos do norte, no Sudão, e você vai ter os grupos do sul, no Sudão. Historicamente, os grupos do norte eles eram mais privilegiados em relação aos grupos do sul. Muito mais. E esse fato acabou levando grande poder, grande concentração econômica, cultural e, sobretudo, política para o grupo do norte. E o grupo do sul, os sulistas, animistas, os cristãos, eles também queriam correr. Só que até então, como que organizou o Sudão? Por um único país. E quem governava o Sudão? A galera do norte, a galera muçulmana. Enquanto a galera cristã, que estava na faixa sul do Sudão, ficava só olhando essa estrutura de dominação do norte ao sul. Que tipo de dominação? Rápido. Dominação política, dominação econômica, dominação cultural, principalmente com constantes avanços árabes muçulmanos sobre o sul. Aí você deve estar pensando, mas por quê? E o sul fazia o quê? O sul entrava em atritos, entrava em conflitos, tanto que, gente, de 1956 até agora, os conflitos no Sudão sempre ocorreram. E aí agora que vai a cerejinha do bolo. Porque a maior parte da população sudanesa está concentrada no sul. A maior parte da população sudanesa não tem uma representação política no norte. Aí você deve pensar e falar, mas como assim? Gente, isso infelizmente foi uma estrutura que se canalizou por muitos países do continente africano. Eu vou dar um exemplo clichêzão. Você já vai ter uma análise básica. Pega a África do Sul, que fora governada pela minoria branca durante todo o período de apartheid, excluindo a maior parte da população. Esses conflitos entre sul e norte, ao longo da estrutura social e política do Sudão, vai virar o século. E aí, no início dos anos 2000, olha só, agora que é importante, já com a atuação de movimentos da comunidade econômica africana, bem como com a intervenção dos Estados Unidos. Não vai achando que a intervenção dos Estados Unidos era gratuita, não. Já eu chego. Aliás, se vocês estão acompanhando aqui a louça, vocês já devem imaginar onde eu vou chegar. Vai acontecer um acordo de paz abrangente. Toma essa nota aqui, vai. Já registra esse rolê. Esse acordo de paz abrangente, esse nome mesmo, acordo de paz abrangente. Pegaram as lideranças do sul e do norte, até então era apenas Sudão,
e realizaram acordos. Falou, vamos parar, vamos distribuir os valores políticos, os valores culturais, enfim, aquele acordo de boteco, sabe? Vamos assinar, sabe? Você pega os dois, vem cá que você está causando, vem cá que você está causando, vamos parar? Você quer o quê? Mas isso era apenas para inglês ver. Ó, todos os sentidos, inglês ver. Por que, amores? Porque a concentração política ainda continuava na mão do povo do norte, sendo eles a minoria. E que fica claro aqui, amores, que eu não estou colocando quem é o vilão, quem é o bonzinho. O que eu estou colocando é a estrutura que estava organizada. A minoria mandava na maioria. Não que a maioria fosse a vilão, a bonzinha, nem que a minoria fosse a vilã e a bonzinha. Mas era essa estrutura. Até que em 2010 veio acontecer um plebiscito. Um plebiscito. E quase 100% da população do sul do Sudão, que inclusive era a maior parte da população, como é a maior parte da população, vota sim pela separação. Mas porque os caminhos eram diferentes. Você tinha um valor ao norte muçulmano, enquanto você tinha um valor ao sul cristão. A maior parte da própria população do Sudão do Sul vota sim. Como a maior parte da população do Sudão estava no Sul, logo falou, beleza, vamos criar um novo país. E aí, em 2010 surge Sudão do Sul, de capital Juba. Então, Sudão, a capital Darfur. Sudão do Sul, capital Juba. Beleza? Não, galera, eu falei Darfur. Khartoum. Darfur é o conflito que eu já vou falar. Olha só, eu misturando as coisas aqui. Beleza? E surge um novo país. Só que este novo país, Sudão do Sul, que surge, ele já surge numa estrutura política de grande atraso. Muito atrasado. É um país que já nasce atrasado. E por vários motivos. Primeiro que ele nasce em 2010. Em uma estrutura geopolítica globalizada, extremamente veloz, onde os polos de poder já estão consolidados, o continente africano por si só, infelizmente, historicamente, vive na periferia das relações sociais, e em 2010 nasce um país que se estrutura pela periferia. Então já nasce com muitos problemas. Mesmo porque toda a estrutura econômica ao longo da história, desde 1956, ficou canalizada para o povo do norte. Mas, lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos tinham interesses muito claros em começar essa relação de paz entre os dois povos, principalmente no Acordo de Paz Abrangente, que vai ser a gênese, o sustentáculo para a assinatura do plebiscito? Pois é, porque o Sudão do Sul, aliás, gente, vem cá. O Sudão, até se dividir em Sudão e Sudão do Sul, ele é um grande exportador de petróleo. Petróleo, muito. Muito petróleo. Só que a maior parte do petróleo do Sudão está concentrado onde? No Sul. Quando, em 2010, nasce o país o Sudão do Sul, o que vem na sua cabeça, gafanhoto? O Sudão do Sul nasce com um grande potencial petrolífero, mas humanas não é exato. Quem eram as empresas ou a centralização política que explorava o petróleo do Sudão do Sul? A galera do Sudão do Norte. Entretanto, a galera do Sudão do Norte só explorava o petróleo do Sudão do Sul porque você tinha investimentos estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos. Aí você pediu para o conflito acontecer. Gente, o Sudão, eu ia falar Sudão do Norte, o Sudão do Sul é tão diferente, não só em população, quanto em natureza também. O Sudão do Norte, gente, basicamente é deserto. Você vai ter alguns respiros ali próxima à passagem do Rio Nilo, grandes mestres, porque o resto é deserto. Enquanto o Sudão do Sul, você já tem reservas petrolíferas, você já tem áreas florestais, você já tem a presença maior de água. E aí, repara como as coisas não se conversam. Você tem tudo isso, mas você tem a pobreza. E, gente, é pobreza extrema, extrema.
Hoje, o Sudão do Sul tem na sua população 70% de pessoas analfabetas. Século 21, 2020, 70% de pessoas analfabetas. Mas também a gente consegue entender, a gente está falando de um país que surgiu em 2010 em meio a todo este conflito. Ele não surge grande, ele surge no meio de um conflito. Mas como você consegue estruturar, então, uma centralização política e econômica no petróleo, sendo que a sua população é analfabeta? Você precisa de técnica. E onde estavam essa técnica? No Sudão do Norte. Olha que legal. Em certa medida, o Sudão do Sul continua preso à estrutura do Sudão. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, galera! E aí a estrutura é essa, saiu o Sudão do Sul. Aí você deve estar pensando assim, pro Baglini, tá resolvido. Não. Você tem esse BO aqui, gente, ó, conflito de Darfur. Conflito de Darfur. Agora que a gente vai entender outro rolê. Você deve virar e pensar assim, o Sudão do Sul tá todo enrolado, todo perdido. O Sudão do Norte... Sudão do Norte, não. O Sudão... Oh, meu Deus! O Sudão, ele está tranquilo, está vivendo... Não. Dentro do Sudão, a gente tem uma área conflituosa extremamente séria, que é o conflito de Darfur. Vou pegar aqui... Já eu faço um mapinha para vocês aqui, que a minha luz ela não é tão grande igual a do Jean. Em primeiro lugar, deixa eu explicar aqui para vocês. O Sudão, ele está dividido em dois, correto? Então você tem o Sudão, você tem o Sudão do Sul. E no Sudão, você tem uma região extremamente marginalizada. Na periferia do Sudão. E olha que está na periferia do Sudão e você já está na periferia da periferia, que é a região de Darfur. É uma região ao sudoeste do Sudão, onde sofre muito com a seca, com a desertificação e também, eu não registrei aqui, toma nota, com a grande população. Sofre com a seca, com a desertificação e a grande população. Importante, tá, grandes mestres? A seca e a grande população vai explicar o avanço da desertificação. Desertificação, o próprio nome já constrói a resposta. Um processo pelo qual uma região vai virar um deserto. E aí que tá o caveirão. Por quê? Gente, você está numa região do deserto do Saara, lindos. Então, as poucas áreas de vegetação que você tem serve como alento à população miserável. Então, a população vai usar aquela matéria-prima, seja para construir sua casa, seja para fazer sua energia, seja para assar sua comida. Só que a partir do momento que ela corta as árvores, ela dá condições para o deserto avançar. É mais ou menos assim. Tu tem a árvore. A árvore é como se fosse um bloqueio do avanço do deserto. Se tu tira essa árvore, o deserto ele avança. Aí vem aquela discussão. Mas, por que se tira a árvore então? Se tira a árvore por quê? Que absurdo! Essa galera não tem consciência ambiental? Entre ter consciência ambiental e sobreviver, eu, Baglini, prefiro sobreviver. Entre abraçar a árvore ou me alimentar, eu, Baglini, prefiro me alimentar. Essa é a estrutura. A culpa não são deles, mas a culpa é do próprio governo do Sudão, que centraliza todas as suas forças ali na capital, Khartoum. E esquece a região de Darfur totalmente marginalizada. Aí você soma uma grande população, a seca e o avanço da desertificação. De 2005 para cá, alguns grupos na região de Darfur começou a contestar o governo, começou a contestar a capital, começou a contestar e virar para Khartoum e falar: vocês esqueceram aqui da gente? Por acaso Darfur não existe? Por acaso quem somos nós? Porque o próprio governo esqueceu, tá ali, tá marginalizado. Mesmo porque a região de Darfur abriga grupos sedentários históricos naquela região, que não tem conexões políticas nem com os contextos históricos da capital Khartoum, que fora organizada pela Inglaterra durante o processo colonial. Toma nota aí, são dois grupos muito importantes na região, que são os Furis e os Agawas.
Furiz e Zagauas. Furiz e Zagauas. Deixa eu anotar isso aqui para vocês, vai. Minha lousa... Eu não tem nem espaço, né, gente? Aqui, ó. São os Furiz e os Zagauas. Ah, meu Deus. Ó, fiz ela bonitinha, não tô estragando pra vocês, hein? São os Furiz e os Zagauas. Dá pra ver, galera? Aqui, ó. Esses dois grupos, eles se concentram nesta região de Darfur. E aí, esses grupos, eles vão organizar, digamos, duas estruturas políticas que vão bater de frente com a centralidade política de Khartoum, que é o Movimento de Justiça e Igualdade e, aqui dá até para destacar, esse é o principal, esse aqui é pique Unicamp, o Exército de Libertação Sudanesa. Anota isso aqui, ô lindo. Anota que é importante. Vamos lá. Sabe o que eles querem aqui? Lutar por um reconhecimento político, por uma maior autonomia política, por uma descentralização de toda a economia do Sudão. E aí eles começaram a ir para cima. Gente, guerras civis, guerrilhas, milícias em países do continente africano é muito comum. Muito comum. Mas o que vai acontecer? Eles vão para cima. Enquanto isso, os políticos do Sudão, os políticos de Khartoum, não querendo sujar suas mãos, não quero sujar. Meu Deus, já pensou que chacina vai ser? Vamos fazer o seguinte, nós, do Partido do Congresso Nacional, que é o principal partido do Sudão, anota aí, Partido do Congresso Nacional, eles vão financiar milícias para chegar lá e atacar, para chegar lá e atacar, para chegar lá e atacar, para chegar lá e atacar. Sabe assim, bate, volta, bate, volta. Só que não é bater, é matar. Essas milícias, inclusive constituídas sim de grupos árabes, é o que nós chamamos de Janjaweed, tá bom? São os Janjaweed. Ah, essa aqui eu até fiz questão de escrever, o Janjaweed, enfim. Anota aqui que é importante, ó. Janjaweed. Então eles pegaram esses grupos, essas milícias, começaram a entrar em atrito, então você começou a ter um conflito em Darfur entre o Exército de Libertação Sudanesa junto com os Janjaweed. Quem financia esses caras aqui? Quem financia, morecos? Quem financia? O Partido do Congresso Nacional. O Partido do Sudão. O partido que manda no rolê lá. Este conflito em Darfur, ele já deixou mais de 300 mil mortes. Este genocídio em Darfur já deixou mais de 300 mil mortes. Para vocês verem a estrutura política e econômica que ocorre naquela região. Fora das 300 mil mortes, você já tem mais de 4 milhões aproximadamente de refugiados em relação a este conflito. Toma nota, este conflito é um dos conflitos que está acontecendo. Ah, mas como é continente africano, tudo bem, né? Não precisa de mencionar. Fora que a gente tem uma estrutura de um país, o Sudão do Sul, totalmente destruído, já começou mal, sabe? Aí você tem um Sudão que carrega ainda as gênesis, as heranças de uma política colonial, e dentro do Sudão você tem uma área totalmente excluída. E não satisfeito, o governo do Sudão acaba usando a comida como arma de guerra. Comida como arma de guerra. Você deve estar pensando, como assim? Darfur é uma região muito pobre, com uma grande população. Como que você contém aquela população? Simples, não dá comida. Não leva assistência básica para aquela população.
você usa comida como arma de guerra. Tá aqui, ó, filho, acontecendo no século XXI. Século XXI. Conflito em Darfur. E a gente achando que os nossos problemas são sérios. E isso porque o corona e o Covid chegou por lá também. A Comunidade Econômica Africana, um grande bloco econômico que ela tem, tenta auxiliar a estes processos. Mas é muito difícil. Muitos que se refugiam, tanto aqui de Darfur, quanto do Sudão do Sul, eles acabam indo ali para as fronteiras de Chad. Mas aí você vira e pensa, Chad? O que é Chad, velho, na fila do pão? É outro país com índices, com IDH extremamente baixo. Eu vou apagar isso aqui só para mostrar o mapa da organização do Sudão. Beleza, amores? Ó, me dá dó. Nossa, você podia ter tirado o print, né, velho? Vixe Maria. Mas enfim, tá aí. Vocês tiram um print bonitinho. Tem uma galera que faz mapa conceitual, que eu já tô sabendo. Depois disponibiliza nos grupos aí, beleza? Aí, ó, deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Beleza, vou fazer um mapinha aqui para vocês entenderem o que é o Sudão hoje, tá, lindos? Então vamos lá. Mais ou menos, tá, lindos? Então você tem o Sudão. Perfeito? Então aqui é Sudão. Você tem o Sudão do Sul. Você tem o Sudão, maior parte aqui árabes, perfeito. Maior parte aqui cristãos. Região de Darfur tá aqui, ó. Deixa eu Sudão, aqui, ó. Essa é a região de Darfur. Mudar o giz aqui, ó. Aqui, ó. Esta é a região de Darfur. Tudo bem? Então essa é a região de Darfur. Lembrando que o petróleo está no Sudão do Sul. Para atingir o comércio ou o mercado consumidor europeu, tem que passar pelo Sudão. Beleza, galera? Vamos um pouco do Sudão, dos conflitos, da estrutura geopolítica do Sudão. Beleza? Galera, obrigado. Um grande abraço, gente. Valeu!